Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que todos estejam bem. Pessoal, a partir de agora nós vamos começar a criar os vídeos, as videoaulas, né? As famosas aulas assíncronas, para vocês poderem assistir fora daquele horário que nós vamos dedicar agora para frente a apenas tirar dúvidas e fazer exercícios, que são as aulas síncronas, os nossos encontros online durante a semana. Nós vamos deixar somente para a gente fazer exercício e tirar dúvidas, ok? E as aulas expositivas, as aulas de explicação da matéria, da agora para frente, ela vai ser feita em gravações de vídeo como este aqui, beleza? Esse vídeo vai estar disponível para vocês assistirem pelo YouTube, e eu vou mandar um e-mail via o SIGA, vocês vão receber um e-mail automático do SIGA, informando a vocês que tem um vídeo disponível. Inclusive no próprio e-mail já vai ter o link dessa aula. Então basta você clicar lá que ela já vai direto para o YouTube e você vai ter condições de assistir normalmente. Tá bom? Então vamos continuar aqui, gente. Vamos começar a nossa aula então, ok? Olha só. Nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós já havíamos conversado, né? Que é o estudo dos conceitos básicos da eletricidade. Nós já falamos de corrente elétrica, já falamos de tensão elétrica, de cargas elétricas, de fontes de tensão, de variação da resistência com a temperatura, né? E hoje nós vamos falar de uma das leis mais importantes da eletricidade, que é a chamada lei de Ohm, certo? E vamos aprender também como é que a gente associa resistores, beleza? Então, neste caso nosso aqui, ó, o primeiro circuito que nós vamos entender, né? O primeiro circuito que nós vamos utilizar aqui é este circuitinho aqui. Vamos entender ele. Nós temos 4 fontes, é como se fosse 4 pilhas, né? Ó, V1, V2, V3, V4. Observe que uma fonte está com o positivo ligado no negativo da outra. Isso caracteriza para nós uma ligação em série, né? Quando a gente vai ligar uma lanterna, por exemplo, com pilhas, a gente sempre coloca o positivo de uma pilha no negativo da outra. Para quê? Para que as tensões dentro desse conjunto vão se somando, né? Para que eles tenham condições de se somar. Então é dessa forma aqui, ó. Quando a gente conecta as pilhas, o positivo com o negativo, nós estamos fazendo uma conexão que a gente chama de conexão em série, e as tensões vão se somando. Aqui nós temos uma chave com 4 posições, a posição 0, a posição 1, 2, 3 e posição 4 aqui. E essa chave eu posso virar, né, eu posso comutar esse contato aqui para cada uma dessas posições. E aqui nós temos um resistor, beleza? Então vamos entender aqui. Essas 3 baterias, essas 3 pilhas aqui, cada uma delas tem um valor de 2 volts. Todas elas são iguais, V1, V2, V3 e V4 são iguais e vale 2 volts. Então veja, se eu colocar a chave aqui, se eu colocar essa chave na posição 1, o que vai acontecer aqui? Olha só, o que vai ser o trajeto da corrente nossa aqui? A corrente ela vai fazer isso, né? Veja que o nosso circuito ficou fechado aqui, né? Ó. Olha só, o positivo veio aqui, passa agora pelo contato e passa aqui através desse resistor, ok? E fecha o circuito. Então, o percurso da corrente elétrica seria esse aqui, ó. Não é isso? Ó? Esse seria o percurso da corrente elétrica se a chave estiver na posição 1. Se a chave mudar para a posição 2, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, na posição 2, veja que na posição 2 eu estou pegando 2 pilhas em série, tá vendo? Então eu teria as 2 pilhas em série e a minha corrente agora teria esse percurso aqui, né? Ó, eu viria por aqui e faria isso aqui. Tá entendido? Então isso aí é só para a gente mesmo entender como é que funciona esse circuito aqui. Para a gente repetir a experiência que o George Simon Ohm fez para ele depois poder enunciar a chamada lei de Ohm, beleza? Ele fez um experimento muito simples. Ele montou esse circuito aqui e fez o seguinte. Primeiro, ele colocou a chave aqui na posição 1, beleza? Na hora que colocou na posição 1, o que acontece? Ele observou que a tensão
gerada pelo circuito que está válido aqui agora, né? Pelo circuito ativo aqui agora, essa tensão que está aqui é de apenas 2 volts, né? Que só tem uma pilha ativa. Tranquilo? Aí ele escreveu lá, ó, posição 1, tensão aplicada aqui no nosso resistor é 2 volts. E ele observou quando isso acontecia que a corrente que passava nesse fio aqui, né, era de meio ampere. Essa foi a observação dele, né? Repetindo, colocou a chave na posição 1, portanto só uma bateria que estava ativa, ou só tinha 2 volts, né? E consequentemente circulou, segundo a medição que ele fez lá, uma corrente de 0,5 amperes, certo? Depois, o que ele fez? Ele pegou essa chave e passou para a posição 2. Na posição 2, vocês podem observar que nós temos duas fontes em série, tem a V1 mais a V2. Então, a tensão agora aplicada ao circuito vai ser 2 mais 2, 4 volts. Beleza? E o George Simon Ohm observou que na hora que ele passou a chave para a posição 2, a corrente que passa nesse fio aqui agora passou para 1 ampere. Na posição 3, né? Na hora que ele colocou a chave aqui na posição 3, veja que pegamos agora 3 fontes, 1, 2, 3 fontes ativas. Consequentemente, nós vamos estar aplicando ao circuito 6 volts. Então, na posição 3, nós temos 6 volts aplicados e ele observou que a corrente que passava aqui no resistor era de 1,5 amperes. E por último, ele jogou a chave na posição 4, essa última posição aqui. Na posição 4, vocês observam que está pegando todas as fontes em série. Então, nós temos aqui 8 volts. Na posição 4 é 8 volts. E ele observou que nessa posição 4 nós tínhamos uma corrente circulando de 2 amperes. Tranquilo? Foi essa observação que ele fez. E aí, o fato interessante que ele achou aqui é o seguinte, que na hora que ele dividiu o valor da tensão que foi aplicada no resistor em cada uma das posições pela corrente resultante, olha o que aconteceu. Na primeira posição, na posição 1, ele pegou a tensão, que era 2 volts, dividiu por meio ampere que deu e deu um resultado de 4. Na posição 2, ele pegou 4 volts, dividiu por 1 ampere e deu 4 também. Na posição 3, ele pegou 6 volts, dividido pela corrente de 1,5 deu 4. Na posição 4, nós tínhamos 8 volts dividido por 2, deu 4, o valor, a razão aqui deu 4. Né? E veja só então que a observação dele foi que a tensão dividida pela corrente nesse circuito sempre dá um valor constante. E esse valor constante que dá é exatamente o valor da resistência do circuito. Ou seja, o que o George Simon Ohm descobriu? Ele viu que a corrente que existia no circuito ela era diretamente proporcional à tensão que era aplicada. Né? E nós sabemos que para a gente transformar uma igualdade para a gente transformar uma proporcionalidade numa igualdade, a gente tem que multiplicar por uma constante, ok? E essa constante que a gente multiplica é exatamente a resistência, beleza? Então a gente pode falar que nesse circuito aqui, ó, a tensão aplicada é sempre o produto de R vezes I, ok? É essa a conclusão que ele tirou. Daí ele pôde enunciar a lei dele. Baseado nessa observação, ele pôde enunciar a lei dele. O que é a lei de Ohm? Então, a famosa lei de Ohm. A lei de Ohm é uma lei que diz que quando nós temos circuitos desse tipo, né, esse tipo de circuito ele é chamado de circuito passivo, nós vamos sempre ter uma corrente que é diretamente proporcional à tensão aplicada. E a constante de proporcionalidade é a resistência. Beleza? Transformando isso em miúdos, né? A resistência de um circuito elétrico é sempre a tensão dividida pela corrente.
Tranquilo? Essa é a lei de Ohm. Tranquilo? Lei de Ohm, então, diz o quê? A lei de Ohm diz que a corrente resultante num circuito é sempre a tensão aplicada ao circuito dividido pela resistência dele. Essa é a lei de Ohm, né? Então, a partir dessa lei, nós podemos ter uma derivação de expressões muito utilizadas, né? Então, nós podemos ter aqui, ó, resistência é tensão dividido pela corrente. Se eu pegar aqui e multiplicar cruzado, né? Vou escrever aqui para vocês verem, ó. A resistência é a tensão dividido pela corrente, ok? Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, eu vou ter que a tensão é a resistência vezes a corrente. Então, eu posso escrever que a tensão é a resistência vezes a corrente, né? Se eu trocar de lugar aqui o R com o I, nós vamos ter que a corrente é a tensão pela resistência, igual está aqui. Então, essas três expressões aqui, gente, são extremamente importantes para nós. Nós vamos usar isso o tempo todo. Essa e essa aqui. São as três derivações da lei de Ohm. Resistência é V sobre I é V sobre R, e V é R vezes I. Tranquilo? É isso aí. Beleza? Então essa é a lei de Ohm. Guarda isso aqui que nós vamos utilizá-la muito para frente aí. Bom, agora nós vamos falar de associação de resistores. O que é isso? Associação de resistores é você ligar um resistor ao outro para, no final das contas, dar um valor de resistência diferente. Por que nós temos que ter esse recurso da associação de resistores, gente? É pelo seguinte, muitas vezes, às vezes você precisa de um resistor no seu projeto, no seu trabalho, na atividade que você está fazendo, você precisa de um resistor de um certo valor. Mas às vezes não tem esse resistor comercial. Às vezes esse resistor não existe lá na loja. Então o que você precisa de fazer? Você tem que pegar o resistor comercial, aquele que tem o valor de uma resistência lá padrão de mercado, e você associa de algumas formas, de tal maneira que você atinja um valor de resistência que você precisa no seu projeto. Beleza? Nós temos três maneiras de associar resistores. Nós podemos fazer uma ligação em série deles, uma ligação em paralelo ou uma ligação em mista. Ou uma ligação mista, beleza? Vamos ver como é que a gente faz para cada uma dessas situações aí. Primeiro, ligação série. O que é uma ligação série? É você conectar um resistor após o outro, formando uma série, né? Tá vendo? Então eu tenho um resistor R1, eu liguei a saída dele na entrada do outro, a saída de um sempre na entrada do outro, e então eu produzo aqui uma ligação chamada série. E aí eu vou ter aqui uma resistência equivalente. O que seria essa resistência equivalente? Essa resistência equivalente era o seguinte: se eu ligar um ohmímetro aqui, nesses terminais, esse ohmímetro que eu ligar aqui, ele vai marcar uma resistência que equivale a todas em série, certo? E qual o valor que esse ohmímetro vai marcar? Ele vai marcar exatamente a soma de cada um individualmente. Então a resistência total ou resistência equivalente dessa associação aqui vai ser a soma da resistência 1 com a resistência 2, com a resistência 3, com a 4, com N resistências que tiver nessa série aqui. Beleza? Então lembra, o que é ligar em série? É você pegar um resistor, termina ele, liga no outro, terminou o outro, liga no outro, vai ligando então da forma que está sendo mostrado aqui. Beleza? E a resistência equivalente, a resistência dessa associação inteira, basta matematicamente somar o valor das resistências individuais de cada um dos resistores. Tranquilo? Então isso é associar em série. Simples assim. Tá? A outra forma de associar resistores é conectar eles em paralelo. O que é conectar em paralelo? É isso aqui, olha. A entrada deles todas juntas. Na verdade, gente, resistor não tem entrada e saída, não. Eu estou falando entrada é um lado dele. Eu tenho que ligar um lado de todos os resistores em comum. Então, tá vendo? Eu liguei esse em comum com esse, em comum com esse. E aí, se eu tivesse mais, eu ia ligando. Da mesma forma, o lado de baixo. Ó, eu liguei um com o outro, liguei um com o outro, liguei um com o outro.
né? Geralmente a gente não faz esse tipo de ligação aqui que eu acabei de fazer aqui de vermelho para uma questão de estética. Geralmente a gente coloca assim tudo bonitinho aqui, quadradinho, né? Mas tá claro que a gente consegue enxergar aqui que a entrada desse resistor está ligado na entrada do outro, que está ligado na entrada do outro, que está ligado na entrada do outro, e as saídas também. Beleza? E da mesma forma que nós vimos na ligação série, nós vamos ter aqui uma resistência equivalente também, certo? Se eu ligar um ohmímetro aqui nesse ponto, eu vou obter aqui um valor de resistência que equivale a todas elas ligadas em paralelo, ok? Veja, gente, guardem bem isso, hein? Ligação em paralelo é somente quando nós temos um lado, a entrada de um resistor ligado na entrada do outro e a saída deste resistor na saída do outro. Não adianta, não é caracterizado ligação em paralelo se só tiver um lado do resistor ligado no outro e a parte de baixo não tiver. Para estar em paralelo tem que estar em cima com em cima, embaixo com embaixo, senão não caracteriza o paralelo. Beleza? Guardem bem isso, né? Isso é uma coisa, parece simples, mas daqui a pouco pode confundir. Paralelo, entrada com entrada, saída com saída. Ponto. Beleza? E como que fica a associação em paralelo disso aqui? Como é que é o cálculo da associação em paralelo? É um pouquinho diferente, veja só. Na ligação em série, bastava a gente somar todos os valores e nós íamos obter aqui o valor da resistência equivalente, certo? Aqui na ligação em paralelo é o seguinte, o inverso da resistência equivalente, né, 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre esse valor de R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn resistores que eu tiver. Na hora que eu faço essa conta aqui, o valor que der de resistência equivalente é o que o ohmímetro vai marcar. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, existe um caso particular bastante interessante. Imagina que você só tem aqui só dois resistores. Vamos supor que você tem R1 e R2 só. Uma associação em paralela de dois resistores, R1 e R2. Beleza? Então veja aqui, ó, R1 e R2. Se você tem R1 e R2, como é que fica a resistência equivalente? O inverso da resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tranquilo? Se tivesse 5 resistores, seria 1 mais R1 mais 1 R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5. Mas aqui só tem 2, então o inverso da resistência equivalente é a soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tranquilo? Beleza. Agora vamos fazer umas mexidas matemáticas nisso aqui. Ó. Aqui 1 sobre R1. Aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo entre R1 e R2? Posso dizer que é o produto deles, R1 vezes R2. Então está aqui, mínimo múltiplo comum que é R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1, corta R1 com R1, sobra R2. R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1. R2 corta com R2, sobra R1. Tranquilo? Ó? Então até aqui nós temos R2 mais R1 em cima e R1 vezes R2 embaixo. Invertendo tudo, invertendo os dois membros da equação, né? Na hora que eu inverto 1 sobre a resistência equivalente, fica apenas resistência equivalente. Inverteu aqui, né? O produto passa para cima e a soma aqui passa para baixo. Tranquilo? Então isso aqui, gente, é bem interessante. Por que nós fizemos isso aqui? Isso aqui é um caso particular, né? De dois resistores apenas. Quando eu tenho dois resistores, o que vai acontecer? Eu posso dizer que a resistência equivalente é o produto pela soma. Isso adianta muito a nossa vida, sabe assim, no dia a dia prático, aqui, ó, se você tiver dois resistores aqui, ó, um de 10 ohms, outro de 10 ohms, em paralelo, qual que vai ser a resistência equivalente? Produto pela soma. 10 vezes 10, 100. Dividido por 10 mais 10, 20. 100 dividido por 20 dá 5 ohms. Beleza? Então, esse macetinho aqui ajuda muito a gente a fazer continhas rápidas, enxergar assim de uma forma rapidinho
o valor de uma resistência equivalente em um circuito. Tranquilo? Beleza. E por último aqui nós temos a associação mista. O que é associação mista? É a associação que tem elementos em série e elementos em paralelo. Então a gente pode ver aqui, ó, elementos em paralelo, esses dois caras estão em paralelo, e elementos em série aqui. Tá vendo? Como é que a gente resolve quando nós temos resistores associados de forma mista? A gente vai resolvendo por partes. A gente resolve o que a gente consegue ver. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, ó, que R3 tem paralelo com R4, tá vendo? Então, R3 tem paralelo com R4. O que eu posso fazer? Eu venho e associo esses dois, certo? E esses dois vão gerar para mim um equivalente, que eu estou chamando aqui de resistência equivalente 1, certo? R3 paralelo com R4, produto pela soma, posso fazer aqui, e vai dar então a resistência equivalente 1. Então, é como se tivesse aqui agora... É como se esse resistor aqui agora tivesse sumido daqui, né? Ó, tivesse sumido. E esse resistor aqui, ele chama R equivalente 1. Beleza? Aí veja que agora simplificou. Tá vendo? Nosso circuito agora se transformou num circuito série. Ok? Num circuito série apenas. É isso que eu desenhei aqui, ó. Eu tenho R1, tenho R2. Esses dois aqui associados viraram R equivalente 1 e em série com todos os outros que tiver aqui no circuito. Portanto, qual vai ser a minha resistência equivalente total agora dessa associação? Vai ser R1 mais R2 mais a resistência equivalente 1, essa que nós fizemos aqui parcialmente, mais os outros que tiver na sequência aqui. Tranquilo? Então, é assim que a gente associa resistores de forma mista, né? Série e paralelo ao mesmo tempo, ok? Na verdade, não tem muita regra para a gente como resolver esse circuito, não. Na verdade, você tem que bater o olho no circuito misto e identificar, opa, tem dois caras em série aqui, vou associar os dois. Tem dois em paralelo aqui. Então, na hora que você começa a fazer as associações e vai redesenhando o circuito, e você vai vendo as simplificações. E cada vez que você mexe um pouquinho, que você associa dois resistores, você vai ver que vai gerar uma condição para você associar até se reduzir tudo num único resistor. Embora não tenha regra, o que é interessante? Sempre comece, se possível, comece a associar os resistores sempre da esquerda para a direita. Né? Não é uma regra isso, mas ajuda. Às vezes ajuda se a gente começar a associar da esquerda para a direita. E outra coisa, sempre que associar, principalmente circuitos mais complexos, vai com calma. Associa aqui, por exemplo, faz um novo desenho só com aquele equivalente, igual eu fiz aqui, ó, desse circuito. Na hora que eu associei esses dois, eu gerei esse circuito aqui. Aqui já ficou claro que eu posso fazer a conta dos três em série. Mas às vezes o circuito não fica tão claro. Aí na hora que você desenha de novo, associa, desenha de novo, até você achar uma condição que vai sobrar um resistor apenas. Beleza, gente? É isso aí. Então, associar resistores é simples assim, né? A lei de Ohm está aí. Logo depois dessa matéria aqui na apostila, tem uma série de exercícios aí pedindo para vocês fazerem a associação de resistores, né? Eu gostaria que vocês tentassem fazer em casa aí esses resistores para que na próxima aula, nas próximas aulas aí, a gente possa tirar dúvida. Não consegui, professor, isso aqui eu não consegui associar, ou minha resposta deu errado e tal. Aí na aula síncrona nós vamos tirar essas dúvidas, podemos fazer juntos aquilo que vocês não conseguiram. Beleza? Beleza, gente? Então é isso aí. Por hoje é só. Estudem, né? Vejam e revejam esse vídeo quantas vezes quiser. E a gente se encontra em breve aí na aula síncrona. Um abraço, até mais, tchau.